Cumprimentamos a todos nossos queridos, amados irmãos em Cristo Jesus com a paz do Senhor. Com muita alegria que nós damos continuidade aos estudos bíblicos da lições CPAD. Estamos estudando Escola Bíblica Dominical. Hoje, na sequência de nossos estudos, nós vamos estudar a lição 5, Fruto do Espírito, o Eu Crucificado. Textuário: ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. O fruto do Espírito é um dos temas mais vibrantes da ética cristã, pois mostra para o mundo o que o Espírito Santo colocou dentro de cada um de nós. A leitura bíblica está em Gálatas, capítulo 5, versículo 16 até o 26. Hoje nós vamos falar sobre o fruto do Espírito na vida do crente. Amém? Então, veja a nossa lição de hoje. Hoje nós trouxemos um desenho tipológico bíblico que está em Gênesis capítulo 16, versículo 1 a 10, onde mostra o coração de Abraão. O coração de Abraão antes da chamada e depois da chamada. O coração incircunciso e o coração circuncidado. Então veja que nós temos também, Sarai, que representa, com i no final, a mulher infrutífera. Porque esse menino, ele veio pela promessa, o Isaac. E a gente percebe que a Sarai, ainda não tendo o Espírito Santo, porque é tipológico aqui, Paulo vai tratar isto muito bem em Gálatas, e vai falar, dentro da tipologia de Abraão e Sara, Agar e Ismael, e também o Isaac. Aqui nós temos, dentro da tipologia, olha aqui, este lado aqui, o espírito humano infrutífero, isto é, sem a presença do Espírito Santo, Sarai. Então, sem a promessa, porque ela não poderia, ela era estéril, infrutífero, o seu ventre. Onde é que eu encontro isso? Gálatas capítulo 4, versículo 25 ao 31. Então, sem a habitação do Espírito Santo, sem a transformação, então aqui nós tínhamos apenas funcionando essa parte aqui, que a Bíblia chama de carne, esse conjunto inteiro. Então, na tipologia, sem a presença do Espírito Santo, que seria o fruto do Espírito, na tipologia nós temos aqui o Isaac, amém? Então a gente vê que aqui, o menino, certo? Dentro do nosso espírito humano, somando com o nosso espírito humano, então tipo do Espírito Santo produzindo o fruto, e aqui nós temos, Agar e Ismael, que ela trabalha exatamente, nessa parte aqui, a alma e o corpo. Essas duas partes é chamado de carne. E a gente está estudando que a gente não pode viver esta vida que é chamado de psicossomática, uma vida do psique com a parte soma, corpo e alma. Nós temos que dar atenção à promessa. Então, Sarai, antes de ser Sara, era infrutífera. Mas veja que, por causa da promessa que hoje os crentes têm, a lei de Cristo no seu coração, o que vai permanecer será Sara, junto com o fruto do Espírito, Isaac. Nós temos em Gálatas capítulo 5, certo? Versículo 22, o fruto do Espírito é, veja lá, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio.
contrapondo a carne, que dentro da tipologia é exatamente, a carne, exatamente, com as suas obras. Então a gente tem a carne, que seria H, e as obras da carne, que é o fruto da carne, que seria o Ismael. Nós estamos colocando em desenho porque é fácil, a gente já passou pela nossa infância, nós sabemos mais com rapidez captar a mensagem esse instrumento. Olha, Agar e Ismael foi-se, ou seja, foi embora, segundo o que nós temos na Bíblia, representando o fruto da carne, isto é, as obras da carne. Mas Abraão, ainda não circuncidado, antes da promessa, teve, o seu relacionamento com a carne. Nascendo quem? As obras da carne, que seria exatamente o Ismael. Ismael cresceu, chegou aos 13 anos de idade. Aí Deus cumpre a promessa de trazer o Isaac. Então o menino ainda bebê vai ser perseguido por Isaac, fruto da carne. A carne é mundana, a carne ela é egípcia. Ela veio do Egito, ela é egípcia. Então veja que Agar gerou segundo a carne. E nós temos que a carne, de acordo com Paulo, a carne ela produz, veja lá o texto, 17 obras. A carne ela frutifica para a carne, ou seja, para as suas obras, que é semelhante ao Ismael. Então veja que a carne, quando ela concebe Ismael, ela despreza, a carne despreza o espírito. Ela vai desprezar exatamente o Isaac. Então, veja, quando Ismael tinha 13 anos, Isaac nasce, ainda bebê. E agora veja a dificuldade de vencer. Todos nós, quando fomos a Cristo, a carne já predominava. A carne já tinha seus 10, 20, 30 anos. Então, nós temos que cultivar o fruto do Espírito para vencermos Agar e Ismael. Amém? Então veja que essa história nos fala profundamente porque nós já fomos novo convertidos e tem muitos novos convertidos que estão nos assistindo. Porque muitos teimam e se frustram porque ele diz, não, a carne eu consigo vencer ela. E a Bíblia nos mostra que o mundo está condenado na carne, isto é, vencido pela carne. E Ismael é mais velho. Como vencer o Ismael e Agar? Isto é, as obras da carne e a carne. Se hoje somos crentes, passamos a parte que fomos introduzidos na videira e agora somos os ramos, estamos aprendendo como novo convertido, porque o Isaac é bebê, só tem duas saídas para o Isaac. A primeira saída é que o Isaac ele precisa crescer. Porque Paulo fala muito bem disto em Colossenses capítulo 4, versículo 1. Enquanto o herdeiro ele for menino, ainda continua escravo. Porque esse aqui tem 13 anos. Olha o tamanho do menino. Dá só de cascudo. Então veja que o Isaac, o fruto do Espírito, precisa vencer. Porque deve ser estabelecido a herança. E a herança não pode ser carne e espírito. Tem que ser só espírito e não carne. Porque o Isaac ele vai crescer.
E se nós não deixarmos o Isaac crescer, porque tem uma longa caminhada, o Isaac vai ter que ter seus anos de vida naturalmente. Enquanto o Isaac não crescer de uma forma natural, haverá uma perseguição covarde, como tem ainda até os dias de hoje, que é o Ismael perseguindo o Isaac. Então, a Bíblia nos ensina a crucificar a carne, sem deixar as obras também em domínio contra nós. Ou seja, quando nós crucificamos a carne, muitas das vezes deixamos as obras da carne viva, isto é, o Ismael. Eu já crucifiquei a carne, e o Ismael ainda vive dentro da mesma casa, tendo o mesmo quarto e o mesmo guarda-roupa. Então, não tem a carne, mas tem o fruto da carne, as obras da carne. Então Ismael não pode ficar na casa, porque ele não pode exatamente herdar o que Isaac vai herdar. Então, de acordo com o que nós temos aqui, o Espírito Santo vindo ao nosso espírito humano, nós temos uma unidade. Paulo fala que esta unidade aqui é o poderio do Espírito Santo que vai destronar a carne, o seu poderio, porque a mente é carnal, o coração é enganoso. Então o poder da unidade do Espírito Santo com o nosso espírito humano, que nos dá testemunho de ser filho de Deus, destrona a carne, lança fora Agar e Ismael. Amém? Precisamos ter o controle do poderio do Espírito de Deus para destronar o poderio da carne. Gênesis 16, versículo 9. Leia, por favor. Veja o que o anjo do Senhor diz a Agar: volta a tua senhora, porque é a tua senhora que tem o domínio, é que tem o controle, é que tem o poder, e se submete a ela, debaixo da sua mão. Glória a Deus. O que nós observamos é que se nós deixarmos o Espírito de Deus com seu poder se manifestar na nossa vida, o que vai acontecer? A carne vai se submeter à sua senhora, ao poderio do Espírito Santo. Amém? Então, é a carne que deve se submeter e se humilhar quando nós estamos cheios do Espírito Santo, e não o contrário. Então veja que nós temos uma receita que Paulo recebeu de Deus, porque Deus falou a Abraão: lança fora a escrava. De onde? Do poder dela. Ela está na casa, então lança fora este poder da escrava. E os frutos da carne? Também as obras da carne lança fora, todo o poderio dela. Por quê? Porque não pode habitar na mesma casa, tendo dois domínios opostos entre si. Porque nós temos aqui dois julgos, o julgo da lei e o julgo da graça. Porque o julgo da lei revela os nossos pecados, mas o julgo da graça é o julgo de Cristo. É o julgo de Cristo que é suave e leve, é que nos dá liberdade para chegar ao propósito. Então veja que aqui nós temos um novo nascimento, a unidade. Somos filhos de Deus, necessário nascer de novo. Temos uma nova vida em Cristo, mas a velha vida está aqui. Então tem todo o processo do novo mundo de Deus, amém? Encher essa parte aqui. Veja na nossa lição, o novo mundo de Deus aqui, novo mundo de Deus, encher essa parte aqui, essa parte carnal, mundana, essa parte totalmente material, cheia de carnalidade. Então temos que vencer para que o fruto do Espírito prevaleça sobre a alma, sobre o corpo. Veja que nós temos aqui o pintor pintando a sua vida nova em cima da vida velha, mostrando
que somos uma nova natureza, e quando nós oramos, jejuamos, buscamos a Deus, a nossa vida, ela fica maior em relação às obras da carne, em relação às coisas deste mundo. Nós vamos dando lugar mais ao Espírito de Deus, e na balança nós venceremos a carne, porque maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Então, o novo nascimento, a regeneração, é o pontapé e a preparação para o arrebatamento da igreja. É por isso que Jesus disse para Nicodemos: necessário nascer de novo. Porque o Espírito Santo na nossa vida aqui já é um pré-destino. E nós temos que ter o cuidado, porque ainda nós não fomos destinados, ainda estamos porque o Espírito de Deus está conosco. Mas a Bíblia diz: não entristeçais, não extingais, porque o pecado, quando praticado, ele pode tornar-se em instituição, e assim iniquidade, e o Espírito Santo não fica. Neste particular, quando o pecado torna-se iniquidade, quando não há uma circuncisão entre o nosso coração e a nossa mente, quando esses bloqueios não são tirados, então nós não seremos salvos, porque o bloqueio não foi tirado, porque a carne prevaleceu, porque o Espírito foi extinguido. Então, nós temos que aceitar a vontade de Deus, prevalecer, para continuar, porque há um longo caminho e uma nova etapa de vida para conquistar. O Espírito Santo trabalha na esperança, é por isso que temos a esperança, porque ele confirma com o coração. O Espírito de Deus confirma com o nosso coração: somos filhos de Deus. Por quê? Porque nós atendemos o chamado. Crer em Jesus como teu Salvador, eu creio. Então, nós fomos até o chamado, porque Cristo nos chamou e nós atendemos ao chamado. E a corrida que nós temos a partir do chamado é a corrida da graça. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Então, segundo as regras do Espírito, nós estamos correndo exatamente a mesma corrida que foi corrida por Cristo, porque nós somos a extensão do corpo. Como ele morreu, ressuscitou, também passaremos por isto. Porque a corrida anterior era da lei, mas a corrida posterior é da graça. E assim estamos andando em novidade de vida. Por quê? Porque ela foi vencida já por Cristo, a da lei, que nos condenava. Então, o Isaac e Ismael não podem ter herança juntos. São acontecimentos opostos. Ser cheio do Espírito Santo e praticar as obras da carne. Porque quando nós aceitamos a Cristo, com certeza, há uma perseguição cruel entre o Ismael e o Isaac. Então, quando Paulo fala dessa tipologia de uma forma sublime, Ismael, já de uma estatura crescida, zomba daquele pequeno menino chamado Isaac, o bebezinho. Agora o Isaac vai ser circuncidado. O Isaac está crescendo. O Isaac vai ter uma idade, vai ser adulto. Eu quero ver se o Ismael agora vai vir colocar o dedo no olho do Isaac. Porque o Isaac agora está adulto, irmão. E o fruto do Espírito nunca para de crescer. E o Isaac, ou seja, e o Ismael, ele chega numa estatura e pronto. Mas o fruto do Espírito, ele cresce. Amém? O Isaac foi circuncidado. E o poder da circuncisão é o mesmo poder do novo nascimento na igreja.
porque a circuncisão é um tipo do novo nascimento. Então Isaac foi circuncidado. Cremos em Cristo como meu Salvador, como nosso Salvador. Então o poder do novo nascimento vai destronar as obras da carne. Então Agar foi a geradora de Ismael, que é isso aqui, gerando os instintos pecaminosos. São 6 instintos que a carne produz, que está na carne. Então a carne funciona sempre com desprezo ao espírito que está na parte de cima. Quando alguém não crê em Jesus, e é um homem natural, totalmente, um mundo, ainda que não crê em Jesus, então essa parte de cima aqui não tem o Espírito Santo. Então essa parte aqui é como Maria vai com as outras. Então só funciona este homem exterior, é o homem psicossomático. Ele é um homem condenado, porque não tem a parte de cima para controlar a parte de baixo. Porque quando nós aceitamos a Jesus, a luz, ela começa a acender no final do túnel. E disse Deus, haja luz. Por quê? Porque Deus vai fazer uma nova construção. Porque Deus vai pegar este crente, vai colocar andames, ele vai ser uma pedra viva e vai ser colocada no edifício de Deus. Porque é um novo mundo, um mundo espiritual. E precisamos alcançar o objetivo, que é a maturidade, para vencer a carne. Precisamos alcançar, porque tem um caminho a percorrer. E este caminho, irmãos, é que nem o tabernáculo de Moisés, tem o átrio, lugar santo e santíssimo. Nós temos que chegar no céu. Nós temos que chegar no santíssimo lugar. O caminho que estamos é o da graça, é o da segunda milha, da segunda face, é da túnica e capa que devemos entregar. Muitos vivem só nessas 2 etapas, carne, sem avançar para cima, e vive só no corpo e alma, sem nunca avançar para viver segundo o Espírito. Uma vida segundo o Espírito é uma vida no lugar santíssimo. Então, quando nós nascemos de novo, começa a nova vida em Cristo. Para que os bloqueios sejam retirados do coração e da mente. E assim nós possamos começar a experimentar na nossa mente, na nossa alma, o poderio do Espírito sobre a carne, para que a gente vença. As pessoas não vencem hoje, se desvia e nunca mais volta por causa do bloqueio que eles mesmos fazem. O Espírito de Deus fala com eles, mas ele bloqueia. Eles não aceitam. Qual é o bloqueio? O amor ao dinheiro. A pessoa é crente, aceitou Jesus, mas o bloqueio está lá. A sedução deste mundo é o bloqueio. As angústias é o bloqueio. Assim, o espírito que está na parte de cima nunca tem passagem para triunfar o amor ao dinheiro, a sedução do mundo e as angústias. Então, eles nunca pedem ao Espírito Santo para ser guiado ao caminho da libertação do poder do Espírito sobre a mente e sobre o seu coração. Porque eles pensam assim, vou perder meus velhos amigos, vou perder as minhas viagens, vou deixar de fazer isto. Eles ficam no caminho como o povo que pereceu no deserto. Eles são confundidos entre a sua mente e o seu coração. Por quê? Porque há uma luta entre o Ismael e a carne. Entre o Ismael e o Isaac. A carne, que é Agar,
junto com as obras, que é o Ismael, contra o Isaac. E o Isaac ainda é bebê. Então, aparentemente, isso aqui vai vencer a parte de cima. Mas essa parte de cima, ela vai crescer. Então, tem um tempo, tem um amadurecimento. A árvore vai dar o seu fruto. Nós vamos vencer em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, seja guiados pelo Espírito Santo para receber poder, do poder de Deus, do Espírito, para tirar esta confusão que está nos pensamentos, nas imaginações, nas ambições. Então, veja que nesta parte aqui, Paulo chama esta parte aí de quê, ó? Vamos aqui. Ó. Isso aqui foi o primeiro casamento, que é chamado de quê? De carne. Todos quando vão a Cristo, eles vão na carne, mas recebem o Espírito Santo para controlar essa carne. Então, o que é que vai acontecer? A destruição desse primeiro casamento. Por quê? Para casar com outro. Porque esse aqui tem que morrer. A carne tem que morrer. Para que o Espírito de Deus em Cristo aqui venha exatamente ser esse outro, o novo gerente. Veja, o primeiro casamento é quando nós estamos ainda na carne. É a união da carne com o nosso coração, totalmente condenado esse primeiro casamento. Precisamos desfazer deste primeiro casamento, porque o poder do pecado é quem rege esse primeiro casamento, porque é o velho homem. Então, a morte deste velho homem deve acontecer. É a crucificação do eu. Ó, que está aqui, ó. Aquela vontade de fazer, o sentimento ruim de fazer as coisas. Então, crucifique esta vontade, crucifique este eu. Aqui é o eu espiritual, a alma no seu interior. Ela tem vontade, ela tem sentimento, ela tem intelecto, inteligência. Então, crucifique esta parte aqui para que a vontade de Deus seja prevalecida, o sentimento de Cristo e a sabedoria de Deus, a inteligência de Deus, seja feito a vontade de Deus aqui nesta parte do eu. Então veja, nós temos uma grande oportunidade pelo Espírito de Deus ser de Jesus Cristo. Porque Paulo diz que o coração, ele fala que o coração, ó, é chamado de mulher. E diz que esse coração aqui, ó, que é controlado pela carne, que essa parte aqui Paulo chama de quê? Marido. Veja que o marido controla o coração, que é a carne. Tá vendo? A mulher. Mas quando chega o Espírito Santo e Jesus, esse velho homem morre e agora somos deste outro, para podermos ter uma nova vida em Cristo Jesus. Então, a lei do Espírito de vida, o novo matrimônio, ou seja, Cristo, o Espírito de Deus. Então, temos uma nova esperança de vida. Agora, jamais viver na carne e viver no Espírito. Não existe isto, irmão. Isto se chama adultério espiritual. Nós não podemos ser de Cristo e ser da carne. Nós não podemos apresentar a Deus o fruto do Espírito e a carne. Ismael não pode, juntamente com Isaac, ser o herdeiro. Então, o primeiro marido tem que morrer, que é exatamente este poder da carne sobre nós. Então, lance fora Agar e Ismael.
Então veja que precisamos entrar no corpo de Cristo. Quando nós ressuscitamos com Ele, porque morremos para este velho homem, a fim de que possamos produzir frutos para Deus. Então o velho homem, a velha lei, o velho casamento, fica tudo para trás, porque morre tudo. Porque agora nós estamos ligados ao Espírito de Deus, que agora nos circuncidou, que agora nos trouxe um